Oi, amigos, meu nome é Larissa. Eu sou a Mirella. E aqui é a Gabi, e sejam bem-vindos a Unidas pela Fé. No episódio de hoje é um episódio ótimo pra gente conversar aqui em Amigas, porque é justamente sobre as companhias que a gente escolhe pra nossa vida, sobre as pessoas que a gente tem ao nosso lado, sobre quem a gente compartilha mesmo nossos momentos. E quando eu pensei nessa palavra, eu pensei em um ensinamento que Deus tem me dado, na verdade ele me deu já através de diversos meios, tanto em vídeos que eu já vi, podcasts que eu já ouvi, leituras que eu já fiz, onde Deus me mostra e me fala para que eu coloque cada pessoa em uma caixinha específica. Para ter noção dos limites que eu vou ter com tal pessoa, eu vou compartilhar isso com ela, eu vou viver isso com ela. Porque muitas das vezes uma pessoa ela pode ser muito boa para você numa área, mas não faz sentido você ter ela em outra área. Então, assim, eu tenho amigos para, por exemplo, viver mais a espiritualidade, viver mais o meu propósito. Ir num lugar de Deus, numa religião específica. Outras pessoas onde eu falo mais sobre trabalho, sobre universidade, sobre estudo, emprego. E outras pessoas que, como a Gabriela e a Mirella, combinam com tudo, né? Eu acho que, na verdade, essas são raras. Eu acho que se a gente tem na nossa vida, a gente vai ter uma ou duas, porque é realmente muito difícil. Inclusive, entra nesse espaço, né, da gente ter muita gratidão por Deus de colocar esse tipo de companhia ao nosso lado. Mas o importante de delimitar quem é quem na sua vida é justamente para você estabelecer limites, para você não compartilhar o que não deve, enfim, vários outros sentidos. E eu acredito também que é muito saudável a gente se permitir ter amizades diferentes, porque cada pessoa vai contribuir de alguma forma para nossa vida, para nossa evolução. Às vezes você, em um meio, não tem a mesma percepção quando você está em outro. Então, nossos amigos, eles podem vir também para contribuir. Mas, claro, independente do local, eu acho que sempre tem que ter o bem-estar, né? Você tem que estar bem ali com aquela pessoa tem que te trazer sentimentos bons, porque no final não adianta, mesmo que seja de lugares diferentes. Às vezes porque você só quer estar num contexto específico, você se coloca num lugar que, na verdade, não cabe em você, né? Você se sente mal. Eu, no passado, fazia isso direto, porque eu queria muito ser aquela, sabe? Eu vou sair descolada, não. E eu sempre fui a pessoa mais na minha, que gosto de ler, que gosto de ver séries, que gosto de conversar sobre a vida. Então, às vezes, eu me colocava em ambientes que não fazia nenhum sentido comigo e talvez atrasasse um pouco das promessas de Deus pra minha vida. Então, assim, é importante fazer isso que a Gabriela falou, ter outras pessoas e aprender com cada um dos contextos, mas nada de se forçar, né? Sim, sempre ser aquela pessoa que te faz bem, até porque quando você vai indo para um outro lado, né, de amizades que não estão te fazendo bem, que não estão fazendo sentido na sua vida, você acaba se perdendo também de alguma forma. Então é muito importante a gente também ter esse autoconhecimento de saber o que combina ou não com a gente, para no final não se permitir que alguém entre na sua vida que vai, sabe, te tirar ali do seu eixo. Perfeito. E eu acredito, né, que as pessoas levam muito mais isso pro lado do relacionamento, de, cara, se ele não tá te fazendo bem, termina ou segue sua vida. E pro lado da amizade, acaba que como é um amigo, as pessoas toleram muito mais. A gente acha que a gente tem que tolerar, porque aquela pessoa, nossa, a gente ama muito, ou, cara, ela é minha amiga de anos, como eu vou cortar uma relação ou me afastar dela? E muitas vezes a gente acaba permitindo entrar em relacionamentos conturbados em relação à amizade, porque a gente tá muito tempo com aquela pessoa e a gente acaba se acostumando. E a gente não consegue enxergar isso. Eu tenho várias pessoas ao meu lado que têm amizades que não fazem bem, mas mesmo assim elas não conseguem enxergar que, cara, essa pessoa só não tá te fazendo bem. E às vezes não é nem um parar de falar, mas é se afastar um pouco, entendeu? Conhecer outras pessoas, conhecer outras amizades, entrar em novos ciclos. Porque a gente acha que a gente tem esse amigo e acabou. Não, a gente pode ter vários outros amigos também. E acabar que achando uma pessoa que você tem um ano de amizade, mas que vai ficar muito próxima de você e vai fazer muito mais sentido do que aquela pessoa que você tem amizade há anos. Então acho também é bom a gente olhar pra esse lado de, cara, às vezes a gente precisa sim também se afastar de amizades. Nós precisamos uns dos outros, então eu acho que nesse mesmo sentido é isso. É importante também a gente atrair pessoas que sejam parecidas com o nosso propósito, né? De maneira, fechando isso que a gente tá falando de maneira geral, porque não adianta nada ter pessoas que não façam sentido, independente se é sua amiga de anos, se é sua amiga de agora. Eu acho que é realmente a gente ter esse autoconhecimento que a Gabriela falou pra entender quem tem que estar e quem não deve estar na nossa vida, né? Agora entrando em outro lado, né, dessa questão de amizade, mais sobre gratidão mesmo, que a gente deve ter pelas pessoas que estavam com a gente em todos os momentos da nossa vida. Eu vi um vídeo que contava uma história muito específica de quando um amigo venceu
e ofereceram a ele um cargo, né? Ofereceram a ele uma oportunidade. E ele, mesmo que todo o mérito fosse dele, daquilo que ele conquistou, ele falou que ele só aceitaria se os 3 outros amigos dele estivessem dentro dessa oportunidade. E foi algo que me chamou muita atenção, porque eu sempre tive esse coração de, cara, quando eu vencer, todo mundo vai vencer comigo, sabe? As minhas amigas, a minha família. Até a família das minhas amigas eu fico pensando, caramba, se um dia eu vencer, eu vou falar, eu vou ter que ser muito grata pelo que eles já me fizeram. Porque, assim, eu sempre tive esse coração de retribuição, sabe? E eu acho que, embora a gente não tenha que ficar se cobrando de, agradar as outras pessoas, a gente tem sim que mostrar gratidão pelo que as pessoas fizeram pela gente, sabe? E eu não tô falando só de coisas físicas, nem nada do tipo. Eu tô falando sobre suporte emocional, sobre a ajuda que ela te oferece. Às vezes você nem aceita, mas de fato, de qualquer forma ela tentou te oferecer, sabe? Você ser grato, mesmo não concordando. Então, assim, a gente também tem esse coração aberto pra entender que a pessoa, ela fez um bem pra gente e, acima de tudo, também honrar, né? De, cara, eu tô bem agora, eu vou te fazer bem também. O que adianta você deixar a pessoa, sabe, viver uma vida qualquer se você pode dar oportunidade pra ela? Sim, isso são também nas pequenas coisas. Não precisa nem ser quando, caraca, eu vou alcançar uma coisa incrível na minha vida. Mas quando você tiver a oportunidade de agradar aquela pessoa de alguma forma, eu acho que é incrível a gente criar esse hábito, nós mesmas, assim, falando. Eu acho que, inclusive, a gente nunca foi muito disso, né? De, vamos presentear. Ai, mesmo que seja uma bala, que, óbvio, a gente já fez isso algumas vezes, mas não é aquela coisa que a gente faz com frequência. Não é espontâneo, Não né? é tão espontâneo, é uma coisa meio aleatória, assim. Ou é uma comemoração, Alguma exato. coisa. E aí, eu sei que no ano passado, no final do ano passado, eu comecei um ciclo de meditação do Deepak Chopra. E aquilo ali, gente, abriu a minha mente de um jeito sobre realmente ter abundância na vida em relação a tudo mesmo. E eu comecei a ver muito prazer em presentear. Eu tô com uma lista agora de pessoas que eu quero presentear, de mostrar a minha gratidão. E me faz muito bem. Quando eu faço isso por alguém e vejo ela feliz, me preenche o coração mais do que, tipo, se eu comprar algo pra mim, sabe? Então a gente retribui de alguma forma. Óbvio, muitas vezes a gente não vai conseguir, né? Financeiramente falando e tudo mais, mas a gente pode ter um carinho. Nós 3 não somos muito carinhosas, a gente mal se abraça. Eu acho que a gente se abraça mais quando a gente vai dormir, né? Tipo assim, Eu tava pensando isso agora. Eu cheguei aqui na casa da Larissa, né, gente? Que a gente tá gravando. E a gente não se deu um abraço, a gente não dá um beijo, a gente nunca faz isso. Pelo contrário, a gente só grita. Esse é o lado negativo, né? A gente tá tão acostumada a conviver com aquela pessoa que, às vezes, uma pequena coisa que você faria com alguém que você não tem tanta frequência, assim, né? De se ver, você não faz. Nota pra gente depois que acabar esse podcast. Dá um abraço uma na outra. Mas enfim, eu acho que é isso mesmo nessa área de gratidão. A gente precisa realmente ter mais amor pras pessoas, pelas pessoas que estão ao nosso redor. E agora, pra finalizar, vamos entrar em outro ponto dessa situação de amizades e de companhias, que é sobre os aprendizados que cada relação traz pra gente. Então, assim, eu aprendi que independente do tipo de relação e o que ela te gerou, sendo boa ou ruim, alguma coisa ela tá te trazendo. Ela tá vindo pra testar sua paciência, sua empatia, tá vindo pra você mesmo ter amor próprio, pra você delimitar coisas na sua vida. Nossa, essa pessoa, ela realmente faz o que quiser comigo. E eu tô falando isso até por experiência própria, tá? Nossa, essa pessoa, ela faz o que quiser comigo porque ela sabe que pode fazer. E aí, quando você percebe isso, que talvez essa pessoa venha com um papel de, tá bom, então ela tem essa percepção sobre mim, então eu vou mudar, eu vou colocar limite, sabe? Eu vou ter mais amor próprio. Então eu acho que é sobre a gente também ter uma mente um pouco mais clara e observar mesmo essas companhias, o que elas ensinam pra mim, sabe? Até eu mesma, eu nunca fiz esse exercício, comecei a pensar em cada pessoinha que eu valorizo na minha vida, o que ela faz por mim, no sentido de eu mesma, na verdade, né? O que eu retiro dessa relação. Eu acho que é muito importante, até pra gente ter uma visão mais clara do que a gente vai aprendendo na vida, né? Senão a gente não caminha, não evolui, não faz nada. E antes da gente finalizar, eu quero deixar aqui um questionamento, que é sobre quais pessoas você permite entrar na sua vida. Às vezes a gente fica muito chateado, triste, angustiado por coisas que pessoas nos fizeram, mas muitas das vezes somos nós que estamos permitindo aquela pessoa fazer aquilo com a gente. Então, imponha um limite na sua vida, faça o que é bom pra você, porque só você pode ter uma vida boa, né? Só você pode trazer essas pessoas boas pra perto de si. E claro, não que você vai eliminar pessoas ruins da sua vida, você sempre precisa fazer o bem, mas você também não precisa estar perto.
E é isso, o nosso episódio vai se encerrando por aqui. Nós esperamos que vocês tenham gostado e torcemos que estejam conosco na próxima segunda-feira às 13 horas. Não se esqueçam de enviar essa mensagem para quem você acha que precisa ouvir e, dependendo de onde estiver ouvindo, nos seguir, se inscrever, curtir e interagir aqui com a gente. Lembrando que estamos em diversas plataformas digitais, é só conferir todas as informações na descrição desse episódio. Um beijo e fiquem com Deus.